Boa noite! Bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui dando início à nossa primeira live do webinário da websérie Filhos do Futuro. Então, hoje nós vamos começar aqui a nossa websérie com um tema de perfil comportamental e forças de caráter. E eu tô aqui hoje, então, para compartilhar com vocês muita entrega, muito conteúdo, muita coisa legal, que fez diferença na minha vida, que tem feito diferença na vida de muitas famílias, de muitos adolescentes, tem salvado relacionamentos, tem ajudado pais e filhos, tem feito verdadeiro milagre. Então, assim, eu não sou uma maga, nem uma mágica, não tenho uma cartola, nem uma varinha mágica, mas o conteúdo que eu vou entregar hoje, eu quero que você pense que ele é uma cartada. Eu vou tirar esse conteúdo da cartola, e não é minha cartola. É uma cartola de cientistas, é uma cartola de neurocientistas, de pesquisadores, de psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, estudiosos, gente que entende do que fez. E a gente está aqui então para falar sobre isso, porque o seu filho e o meu filho, quando eles nasceram ou quando eles chegaram ao mundo, eles não vieram com uma cartola junto no pacote, nem uma varinha mágica para você fazer verdadeiros milagres. Por isso nós precisamos muito nos ajudar uns aos outros. E eu tô aqui hoje para ajudar pais, mães e adolescentes. E acreditem vocês, eu sou defensora do lado deles. Eu tô aqui para compartilhar algo com vocês, mas eu sou muito defensora do lado deles. E eu sei que tudo que eles estão passando, vivenciando nesse momento, muito de tudo isso tem a ver comigo e com você, com pais e mães. Por quê? Porque eles são fruto daquilo que eles passaram a infância ouvindo, vendo e vivenciando. Então, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar o presente. A gente está aqui hoje para mudar o presente, porque se eu mudar o presente, eu consigo mudar o futuro. Por quê? Com as minhas ações de agora, de hoje, dia 16 de novembro de 2020, antes de terminar o ano, tudo que eu decidir implementar e vivenciar, experimentar com meu filho hoje, com certeza vai dar frutos amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem e para a vida toda, né? Então a gente está aqui hoje para construção de um futuro. Por isso a websérie Filhos do Futuro, porque a gente tem muita coisa legal para construir com eles e para eles. Não só coisas físicas, não só um patrimônio. O legado, o maior legado que eu e você podemos deixar para os nossos filhos é aquela herança intelectual, emocional, de fortalecer eles para que eles estejam preparados emocionalmente para o futuro. E cá entre nós, toda essa websérie foi montada porque uma das principais exigências para as profissões do futuro são as soft skills, que nós vamos falar nos próximos dias dessa semana, e que tem tudo a ver com o perfil comportamental e com as forças de caráter. Afinal de contas, o que é esse perfil comportamental? O William Marston, não sei quem já estudou aqui a teoria DISC, é incrível. Eu tenho vontade de, de agradecer, agradecer. Por quê? Porque quando ele criou essa teoria dessa forma, ele pensou principalmente em quem? Nas empresas, nos relacionamentos entre patrão e empregado, entre funcionários, nesse nível. Só que, graças a Deus, a gente pode adaptar essa teoria DISC para toda a nossa vida, inclusive a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar. Eu brinco, com as pessoas que me conhecem, já sabem que eu tenho vontade de visitar todas as paróquias do Brasil, as igrejas evangélicas, católicas, onde tiver curso de noivos. Eu gostaria de poder aplicar esse teste do perfil comportamental, porque é tipo assim, ou casa, ou então cai fora. Porque, na verdade, é um xerox. É como se você passasse num raio-x, e aí no raio-x aparece tudo sobre você.
quem você é, o que você faz, como você se comporta, como você reage sob pressão, quais são seus medos, seus temores, quais são seus pontos fortes e fracos, as suas potencialidades e tudo mais. E aí, esse é o perfil comportamental DISC, e aí então a gente tem pelo Instituto VIA de Ohio, nos Estados Unidos, um teste que é um teste de forças de caráter, onde ele vai dar um resultado. Todos nós temos 24 forças e algumas são as mais fortes. Pessoas que colocam em prática essa assinatura, que são as 5 primeiras ou 8 primeiras forças de caráter, elas vivem melhor, se relacionam melhor, produzem mais, ficam mais satisfeitas, realizadas, e tudo isso vem como consequência do autoconhecimento. Então hoje nós estamos aqui para promover esse autoconhecimento para mim, para você, para os nossos filhos, porque à medida que a gente se conhece e que a gente conhece melhor o perfil dos nossos filhos, a gente passa a se comportar de outra maneira, de conversar de outra maneira, a comunicação nessa faixa etária, né, dos 12 até os 24 anos, né, a gente está falando aqui até 19, mas pode ir até 24, ela é fundamental para criar vínculos, para dar essa estabilidade emocional que eles tanto precisam. Então, estão prontos para a nossa mágica, né? Eu vou aqui depois mandar para vocês uma cartola e uma varinha de presente. Nós vamos começar com alguns exemplos bem práticos. E, na verdade, eu gostaria de começar com falando para vocês a respeito de alguns modelos que são diários, né? São do nosso dia a dia. Por quê? Porque hoje pode ser que você tenha passado por uma situação onde, se você soubesse o perfil da pessoa e ela soubesse o seu, talvez não teria sido tão desastroso, talvez não tivesse sido tão ruim, poderia ser melhor. E aqui eu quero daí então contar para vocês alguns 2 exemplos que eu separei aqui, que é bem bacana, porque acontece sempre. Um professor que chama a atenção da sua filha, de preferência, né? Vamos colocar uma menina aqui, porque daí tem mais emoção, né, no negócio. E aí ele chama a atenção da sua filha e fala: eu não entendi a sua letra está horrível e o pouco da sua letra que eu entendi está errado. Essa forma de falar do professor diz respeito ao perfil dele. A gente não está julgando se a letra está certa, está errada, se está bonita, se está feia, se o que ela escreveu está correto ou não. Mas a forma como o professor falou com a aluna é de acordo com o perfil dele. Não quer dizer necessariamente que ele tenha passado por um dia difícil, que ele tenha tido problemas em casa, não necessariamente. Mas pode ter a ver com o perfil dele. De outra forma, sua filha reage como? Chorando. E pior, sai falando para as amigas: olha o que o professor fez comigo. E esse drama todo é característico, específico de outro perfil. O professor tem um perfil, a aluna tem outro. Esse drama todo aconteceu e podia ter sido evitado se o professor soubesse qual o perfil dessa aluna e se a aluna soubesse qual o perfil do professor. Depois que eu fiz esses cursos todos, depois que eu participo hoje de curso, eu já entro, eu já xeroco, né? Eu já passo no raio-x a pessoa que está palestrando, que está ensinando. Para quê? Eu paro de julgar a pessoa. Eu paro de ficar tentando entender ou ficar retrucando. Por quê? Eu sei qual é o meu perfil e, de acordo com a identificação que eu fiz do perfil de quem está falando, eu sossego, eu relaxo e eu falo: é o perfil dele, tá tudo bem, tá tudo certo. Esse professor não é mau, não é um professor mau. Ele é um professor dominante, ele é um professor conforme. Ele tem várias características desses 2 perfis. E tudo bem. É o perfil dele. Se eu sei, quando ele me der uma bronca, eu já vou encarar de outra forma. Eu vou olhar para ele. Quando eu for, né, ser chamada, eu já vou saber. Opa, esse professor é duro, ele é direto, ele é objetivo, ele é detalhista, ele não é focado em pessoas, ele não é emocional, ele é racional e tudo bem. Já vou preparada. Falou o perfil dele. Tá certo, professora, a próxima vez eu melhoro a letra. Olha que raciocínio. Se todos os professores tivessem esse conhecimento, como seria hoje dar uma aula para uma turma onde tem alunos de todos os perfis, inclusive seu filho está nessa turma? Não seria mais interessante? Não seria mais legal, né? Aí o professor se apresenta, diz qual é a matéria que ele vai lecionar e ele já aproveita e fala assim: e eu sou do perfil
tal. Por quê? Os alunos já passam, né, aquele raio-x todo e falam assim, opa, vamos nos preparar. Esse professor é amável, comunicativo, sociável, aquele ali é mais grosso, direto, objetivo, tá tudo bem, esse aqui é reservado, não pode fazer bagunça nessa aula. Por quê? A gente vai ver aqui hoje, nós vamos pegar essa profissão como exemplo, mas é fascinante, eu garanto para vocês. E aí aqui, então, eu trouxe para vocês, eu e meu filho Gabriel, hoje fizemos aqui uma família. Fizemos uma família para vocês. Então aqui a gente tem, deixa eu inverter aqui, porque nós temos aqui um filho que é dominante, nós temos uma mãe que é influente. Vocês estão vendo a carinha aí? Dá para ver lá quem está no Facebook? Nós temos aqui um pai que é conforme e uma filha que é estável, tá? 4 personagens na mesma família, cada um com um perfil diferente. Então, é o DISC, dominante, influente, S de estável, em inglês, né? E aqui nós temos, então, o conforme, o C de conforme. 4 perfis diferentes na mesma família. Vamos pegar a primeira situação, então. Vamos supor que a gente faça um desafio para essa família e a gente fale para uma mãe assim, mãe, você tem que dar uma tarefa para toda a família. E aí a mãe fala assim, beleza, cada um vai arrumar um cômodo. Então ela dá largada lá, ela conta, né? Deu a largada, cada um arruma um cômodo. Então a filha arruma o quarto dela, o filho dele e o pai arruma o escritório e ela vai arrumar o quarto dela. Tudo bem até aqui, gente? Se eu tiver acelerada, me parem, tá? Aí, o que ela vai fazer, então, com os 4 perfis? Olha que interessante. Quem é o filho dominante vai arrumar a casa da seguinte forma. Ele vai entrar no quarto, vai olhar aquela bagunça toda, vai pegar as coisas principais, o que está aparente, ele vai resolver, ele vai colocar no lugar certo, mas antes de ele fazer isso, ele vai dar uma espiada na irmã. Porque se a irmã não tiver começado ainda a arrumação, ele vai falar, e aí, tá demorando por quê? Aí ele vai lá no pai e fala assim, é isso aí, pai, vamos lá, mais rápido. Ele vai dar as ordens, ele vai dar um jeito, pode ser pequenininho, gente, pode ser pequenininho. Ele vai dar um jeito de dar ordens para a família. Só que ele tem que fazer o dele. Normalmente o dominante não é aquele que faz, tem o dominante que faz, que é o executor. Mas normalmente o dominante manda muito. Manda nos outros, fica observando o que os outros fazem, dá pitaco no que os outros fazem. Por quê? Porque ele que manda, é ele que lidera. Então, o quarto dele tá arrumado, ele vai lá rapidinho, dá uma ajeitada. E, em geral, o quarto do dominante não é um quarto desarrumado. Porque o dominante não produz, ele não é eficiente com muita bagunça. E aí, então, vai lá no quarto da mãe. Vamos ver como é que a mãe influente está organizando o quarto dela. Chega no quarto da influente, é assim, ó. Ela pega toda a roupa, embola, abre a porta do guarda-roupa, arremessa lá pra dentro e fecha a porta. Aí ela pega os calçados, chuta pra debaixo da cama rapidinho e aí põe a colcha, né, até o final da cama. Aí ela corre lá nas bijuterias dela, põe tudo dentro de um pacotinho, enfia numa gaveta. Tá resolvido. Essa é a mãe influente. Que pode ser que tenha um filho influente assim, que você fala, arruma o quarto, ele vai arrumar desse jeito. E aí nós temos então a filha, que o filho é dominante, a mãe é influente, o filho é estável. Como que um estável arruma? Ele para na porta do quarto, dá uma olhadinha no quarto inteiro e se organiza aqui primeiro. O que eu vou arrumar primeiro? Por onde eu começo? Acho que eu vou começar aqui pela cama, depois eu vou ali nos sapatos, aí depois eu vou ali na minha escrivaninha, vou organizar material. Ele planeja, ele pensa, ele estrutura, ele faz todo, e é todo metódico, todo sistemático. Por quê? Guarda-roupa é por cores, é por estilo. Aqui estão as regatas, camisetas de manga curta, aqui estão as polos, ali estão os casacos, aqui, tudo separadinho. É sistemático, essa é a estável. Então o quarto dela está sempre arrumado. E se não está sempre arrumado, ela vai arranjar um dia que ela vai tirar para fazer a arrumação. Mas é perfeito. É detalhista, metódica também, mas não tanto quanto ser. E aí aqui está o pai conforme. Como é que um pai conforme arruma um escritório ou um quarto? Primeiro ele vai questionar assim, para que eu vou arrumar?
esse horário aqui eu devia estar fazendo outra coisa, eu devia estar produzindo, eu devia estar... eu tinha que estar fazendo outra coisa. Aí ele vai olhar o quarto, o conforme não olha o todo, ele só olha detalhes. Então ele vai pontuar. Isso aqui tá fora do lugar, aquilo ali tá fora, o resto tá tudo bem. E ele vai sair fora. O que vai acontecer? A mãe, quando vai fazer a vistoria da arrumação na casa, o que ela percebe? Que tem um quarto. Estão todos arrumados, tá? Aparentemente arrumados. Só que cada um arrumou de um jeito. Mas para ela, a arrumação é diferente. Então o que ela faz? Volta aqui, tá errado, teu quarto não tá nada arrumado, arruma direito. E aí é que começa a confusão. Não tem jeito certo, jeito errado para cada perfil. Porque para eles o jeito de arrumar é esse. Como lidar, então, com o perfil comportamental dos nossos filhos ou da nossa família quando cada um interpreta uma ordem de um jeito? Quando para cada um a arrumação ou uma tarefa tem um significado diferente? Aí é que vem a questão. A gente sugere que, em vez de você dar uma bronca, em vez de você reclamar, em vez de você arrumou, primeira coisa, elogia. Segunda coisa, valida. Terceira coisa, parabeniza e agradece. Fala assim, uau, não é como você gostaria, mas arrumou, tarefa cumprida. Você não disse como, você disse arruma. Aí foi. Então, assim, o como e o porquê e o que também são características de cada perfil. Tem perfil que não gosta que você diga como fazer. Tem perfil que não gosta que você diga o que fazer. E tem perfil que não gosta de fazer nada. Como é que fica, né? Mas com treino, eu digo que é treino, porque a gente se habitua, né? Você acostuma a identificar todos os perfis, a lidar com cada um dos perfis, e aí a sugestão é perguntas. Eu sei que tem muita gente que mete o pau em coaching, que fala mal e tudo, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês. Sabe o que é mais legal do coaching? São as perguntas. Por quê? Em vez de você falar, em vez de você mandar, você pergunta. Leva seu filho dominante até o quarto e pergunta para ele. Legal, primeiro elogia, obrigada, né? Agradece por ter arrumado o quarto, por ter cooperado. E aí depois pergunta, dá uma olhada no teu quarto. Você acha que tem algo que você pode fazer para deixar ele ainda melhor? Aí o filho vai olhar e vai falar, tá, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Por quê? Porque o dominante não gosta que a gente diga o que ele tem que fazer. Muito menos contrariar ele. Então pergunta. Para todos os perfis serve. Pergunta. E aí? O que você acha que pode mudar? Tem alguma coisa que pode melhorar? Dá para ficar mais organizado? E beleza, deixa lá ele quebrando a cabeça o que ele pode fazer. Outras perguntas são do tipo, se você, para um influente, o que você pergunta para ele? Se você abrir a porta do guarda-roupa, você vai encontrar o que você precisa nos 2 primeiros minutos? Se ele disser que não, você não precisa dar bronca. Fala assim, então, que tal arrumar de um jeito que quando você abre, você encontra, olha que legal que é, abrir a porta e você vai enxergar a roupa e você vai conseguir pegar ela, não precisa tirar todas. São perguntas, né? Aqui, ó, tem gente concordando aqui, né? É muito legal, por quê? Porque ameniza, deixa mais leve e pode deixar até divertido algo que é extremamente estressante. Como é que faz com o conforme? Porque o conforme vai te argumentar. Mas por que eu preciso arrumar isso? Por que eu preciso arrumar aquilo? Mas para mim tá certo assim. E ele vai ter tantos argumentos que é só fazer perguntas. Legal, ótimo, mas porque o conforme ele não é ligado na estética. Ele é ligado na funcionalidade. Então assim, ó, se você tem um filho conforme, ele não liga para bagunça. Se ele acha as coisas na bagunça, tá tudo bem. O negócio é achar, sabe? É aquela pessoa que diz assim, ó, não arruma, senão não vou achar mais. Esse é o conforme. Então, por que é interessante? Porque eu vou parar de cobrar meu filho, eu vou parar de encher o saco dele, eu vou parar de incomodar, eu vou parar de gritar, eu vou parar de
de tornar o ambiente da casa estressante, porque, gente, nós estamos vivendo um momento que já está tão, né, tão difícil, tão desafiador, então tornar as coisas mais leves é muito legal. Vou dar o segundo exemplo. Aqui a gente tem um livro, e aí você fala assim, dá uma ideia, né? Durante a pandemia, que tal cada um da família ler um livro, depois vocês comentam, cada um comenta o que leu, o que achou, a gente faz um rodízio de livros, tal, uma mini biblioteca, né, da pandemia, acho super legal, tem muitas famílias que estão fazendo isso. Só que a forma de ler de um dominante é diferente de um influente, que é diferente de um estável, que é diferente de um conforme. Como que um dominante lê um livro? Primeiro ele pega o livro e fala assim, esse cara aqui tem muita gente melhor que ele. Ele, inclusive. Segundo, ele vai abrir, vai pegar lá o índice, vai dar uma folheada, ele vai ler rápido, porque ele é direto, objetivo, ele é específico, né? A meta dele é resultado. Então, assim, ele vai querer ler logo. Ele vai ler rapidão e tal, vai ser o primeiro a terminar. E tudo bem. A mãe influente vai pegar o livro, vai fazer um comentário da capa, vai abrir direto no sumário, deixa eu ver qual capítulo que eu vou ler. Esse. Que legal esse. Ela vai lá naquele assunto e vai ler aquele capítulo. Daí, ela vai ler um, vai ler o outro, daí ela vai falar assim, deixa lá pro final. Ela vai lá no final do livro. Quando ela chegar no final do livro, ela vai falar assim, ela vai de trás para frente. Nossa, deixa eu ver isso aqui. Ao contrário, que é o que muita gente faz com revista, né? A gente quase não vê mais revista, mas tem gente que lê livro assim. E leu, tá tudo bem, tá tudo certo. Já a filha que é estável, a hora que você fala para ela, filha, lê um livro, ela vai primeiro pegar lápis de cor, marca-texto, post-it, clipes, caderno, lápis, e aí vai começar a leitura. Ela vai abrir, vai arrumar o livro todo direitinho, daí ela vai começar a colorir todos os títulos, tudo que ela achar importante, vai grifar com marca-texto, vai pôr post-it na página que depois ela quer encontrar aquele material, aquele assunto. E até se bobear, se ela gostar muito do livro, ela vai pegar no caderno e vai fazer um resumo da leitura. Essa é a estável, ou o estável. Se identificaram aqui? Alguém tem filho estável? O dominante vai ler rápido, direto, objetivo, terminou primeiro, ainda vai criticar o livro, porque tem sempre livro melhor do que o dele, né? Ou que o outro. A influente vai ler de trás para frente, vai dar uma olhadinha no que interessa, vai comentar, vai ver a capa e vai ficar feliz. O estável vai grifar, vai colorir, vai resumir e vai estar tudo organizado. Já o conforme vai pegar o texto. Quero ver se tem alguém aqui me assistindo que é conforme. Pode falar. O conforme pega o livro, olha a capa e critica. Poxa, podia ter menos cor, né? Aí abre. Como é que é o nome desse autor aqui? Pera aí, deixa eu dar um Google nele. Vai lá no Google e vai pesquisar a ficha criminal do cara. Vai pesquisar quem é, a índole dele, o currículo. Dependendo de quem for, ele nem lê o livro. Por quê? Ele é analítico, detalhista, crítico, né? A gente brinca que o C não é de conforme. Que o C é de chato. Mas o C tem muitos benefícios, muitos pontos fortes, muitas coisas boas, né? Só que ele é assim. Daí, depois que ele vê a vida do cara, se ele achou que era interessante, ele vai começar a ler o livro. E aonde que ele vai? Ele vai na página que tem a data da impressão, o nome da editora. Ele vai ver todos esses detalhes antes de prosseguir a leitura. E depois ele vai fazer uma leitura minuciosa, no silêncio, não pode ser incomodado. Esse é o C. Tem C aqui, gente? Tem alguém C aqui assistindo a gente hoje que é assim, ou que tem um filho assim, detalhista? Você pode criticar ainda no final e argumentar, falar, olha, perda de tempo ter lido esse livro, podia ter lido outra coisa melhor, né? Tá sempre ruim. Dificilmente para um C, alguma coisa dá muito prazer, dá muita alegria. Por quê? Porque ele é meio sem reação. Ele não vai demonstrar muitas emoções, ele não vai sair falando, né? Não vai. E aí é a mesma coisa. De onde é que a gente consegue tirar proveito de filhos que estão lendo, seja ele qualquer perfil? Fazendo perguntas. A gente tem um programa que a gente ensina os adolescentes a lerem o livro dessa forma.
Que fichas caíram e que decisões você toma do que você aprendeu aqui? Então o que eu aprendi e como é que eu vou praticar. O que eu aprendi e como é que eu vou praticar. E é sempre assim. Aí para de criticar os livros, até o Conforme para. Porque ele fala, opa, aprendi alguma coisa. Filme, a mesma coisa. Que fichas caíram, que decisões eu tomo. E ele vai tomando decisão, vai vendo o que aprendeu e vai tomando decisões novas. Esses, então, são alguns exemplos de coisas práticas que acontecem com os nossos filhos que têm perfis diferentes. Então, na família, nós pais também temos perfis diferentes do deles e nós precisamos entender como é que funciona a logística. E eu gosto de sugerir, né, que a gente faça uma reunião de família, do tipo assim, olha, meu filho, você é desse perfil, a sua irmã é desse outro, a sua mãe é desse e eu sou desse. Então, vamos fazer um combinado aqui. E conversar, porque fica mais leve, os problemas não vão desaparecer, os desafios também não, mas fica mais legal de lidar com tudo isso, fica mais fácil de lidar com tudo isso. E aí, então, a gente tem essas duas características. Milka, isso significa que se eu colocar o perfil no meu filho, eu estou apelidando ele? A gente não apelida pelo nome do perfil, mas olha que interessante. Eu sei que muitos aqui como eu, na nossa época da escola, nós tínhamos apelidos, né? Que hoje é o bullying. Mas os apelidos, eles dizem muito sobre o nosso perfil. O meu perfil era o meu apelido era manteiga derretida. De qual perfil estão falando? Qual é o perfil que chora? Qual é o perfil que não pode levar bronca, que não gosta de pressão, né? É a estável, o perfil estável. O filho ou o pai, a mãe podem ter um perfil puro e pode ser alto ou baixo, ou ele pode ter vários perfis, pode ter uma combinação de 2, uma combinação de 3 ou até 4. As pessoas que têm 4 perfis, acima de 50, que é o resultado do teste, eu digo assim, ó, casa. Casa. Por quê? É a pessoa mais adaptável do mundo, é a pessoa mais fácil de conviver do mundo. Por quê? Tem um pouco de cada perfil. Então, assim, tem os pontos bons, os pontos ruins, né? Os fracos e os fortes, mas é uma pessoa muito fácil de se conviver. Quando a pessoa é um perfil só, não quer dizer que é muito difícil, mas quer dizer que se o perfil dela for de um índice muito elevado, muito alto, que a gente diz, por exemplo, alto D, alto I, né? Quanto mais puro ela for e mais alto, mais difícil é de lidar com essa pessoa, da mesma forma quando é muito baixo. Daí depois a gente vai explicar mais sobre isso. Quinta-feira eu vou explicar mais sobre tudo isso. Hoje a gente está fazendo um resumão para vocês entenderem, também para ajudar hoje, na prática. O que a gente pode fazer hoje com os nossos filhos? Então, eu vou dar para vocês aqui depois o resumo de cada perfil, para você tentar identificar qual é o perfil da sua família. E aí, então, depois a gente vai ver que sugestões a gente tem para cada perfil. Cada perfil tem medos específicos, por exemplo, o dominante ele tem medo de perder o poder, o influente ele tem medo de ficar sozinho, porque ele é muito sociável, o estável tem medo de ser rejeitado, e o C tem medo de errar, né? O conforme tem medo de errar. Então, assim, se eu sei esses medos, eu entendo o comportamento do meu filho, porque se ele é influente, ele tem medo de ficar sozinho, muitas vezes não é sozinho em casa, é sozinho assim, e se acontecer alguma coisa, são crianças, adolescentes preocupados com os pais. O que vai acontecer? E se meus pais não estiverem mais aqui? E se isso acontecer? E se... Esse é um perfil, porque o medo do influente é esse, a solidão. É perder os amigos, é perder a família, é não casar, é ficar para sempre sozinho. E o que vai acontecer comigo? E aí isso acarreta outros problemas, que daí já não é a minha área como pedagogo e team coach. Aí vai para o psicólogo, né? E aí a gente tem outras áreas, outros profissionais da saúde mental que vão ajudar. Só que antes de chegar lá, a gente está aqui para prevenir isso, para entender. Se o meu filho é dominante, ele tem medo de perder o poder. Então o que ele faz? O tempo inteiro ele está dando de frente, ele fica desafiando, fica peitando, fica falando alto, contra as regras, né? O dominante não gosta de muita regra, porque a regra quem faz é ele. Então olha que interessante, se eu sei disso, em vez de eu ficar batendo de frente, eu vou falar, opa, esse é o perfil dele. Vou fazer de conta que ele está mandando. Aí vem as perguntas. É mesmo, filho? Você acha isso? E se for assim? Por quê? Aí é aprender a lidar.
aprender a fazer perguntas inteligentes. É bem bacana isso. Bom, diante de problemas, por exemplo, um dominante, ele age com grosseria, ele tende a ser desrespeitoso, ele tende a ser tão duro, tão objetivo, tão que a gente fala, nossa, que grosso, e não é porque é grosso, é porque o dominante, ele é direto, ele não fica rodeando, né? Ou, diante de problemas, por exemplo, uma influente pode dar risada, e aí a mãe fica enfurecida, para de rir, eu tô falando uma coisa séria, tô te dando uma bronca, você tá dando risada. Gente, é uma coisa assim, como a gente perde tempo. Eu digo por mim, né? Porque quando eu descobri isso tudo, para mim tem sido libertador. É difícil a gente colocar em prática o tempo todo, mas é libertador. Por quê? Porque você ganha tempo, você ganha saúde, você ganha uma pele bonita. Você ganha por quê? Porque para de se estressar, né? Para, não é tudo tão assim complicado. Tem desafios para todos os perfis, tem, mas a gente, sabendo disso tudo, já fica mais tranquilo. Qual que é, por exemplo, diante de um problema, como é que o estável reage? O estável chora, paralisa. Não adianta empurrar que ele vai ficar estagnado. Então, assim, opa, meu filho, minha filha é estável. Então, se eu pressionar, já sei que não vai funcionar, vai parar tudo. Então, parou e eu não sei porque. Vamos, agiliza, corre. Pior. O estável tem um ritmo, tem uma velocidade. Já o conforme, então, o que ele vai fazer diante de um problema? Ele vai analisar. Ele não tem reação. É assim, opa, foi comigo? Achou ruim isso que aconteceu? Hello? E aí ele vai analisar. Para mim isso, aquilo, resolvido. Ele é frio, analítico, calculista e pronto. E tá tudo certo. Bom, já diante de conquistas, de vitórias, na hora de comemorar, o dominante, ele comemora meio, né, hahaha, consegui, mas ele não se satisfaz, daí ele quer mais, ele ganhou isso aqui, ele passou de ano, mas ele agora quer outro desafio, ele quer outra conquista, quer mais. O influente faz a festa, divulga em todas as redes sociais, comemora, avisa todo mundo, pessoal, olha só o que eu ganhei, né, o que eu conquistei. Já o estável ri assim, ó, super feliz, né? Tá gritando por dentro, mas não demonstra, porque tem essa coisa reservada, daí ele fica totalmente, como se a gente fala, é como se fosse tímido, mas tá louco pra gritar. Só que um dos medos do estável é se soltar demais e entrar na festa. Como esse é um medo da pessoa estável, o que ela faz? Ela ri por dentro, ela comemora lá dentro, ela não comemora com os outros, ela não compartilha, ela não pula, não vibra, não adianta dizer para ela, vamos lá, quero ver entusiasmo, porque essa pessoa de perfil estável, ela é reservada, ela é muito preocupada com o que os outros vão falar dela, com o que vão achar, né? Vocês já estão desenhando, eu sei que vocês já estão desenhando todo mundo aí. Já pro conforme, diante de uma vitória, de uma conquista, abriu um negócio, conseguiu um prêmio, foi promovido, sei lá, ganhou uma herança, qual que é a reação do conforme? O que eu vou fazer, aonde que eu vou gastar, para onde que vai isso aqui? É analítico, é frio, o conforme não comemora, ele não vibra, né? Então, olha que interessante, nós temos aqui vários perfis com várias características, e se a gente souber lidar, entender e respeitar, a gente consegue conviver melhor. E aí, para cada perfil, além de medos específicos, tempo de reação, tomada de decisão, por exemplo, cada perfil toma a decisão de um jeito. O dominante e o conforme são racionais. O estável e o influente são emocionais. Então, os nossos filhos, eles vão tomar decisões de acordo com o perfil. Não adianta eu dizer para ele, pensa, se ele é influente ou estável, ele age com emoção. Então, não adianta também eu gritar com um conforme, um dominante, para ele dizer, você não tem sentimentos, você não vai reagir, você não chora. Por quê? Porque ele não tem foco em pessoa, ele tem foco em resultado, em tarefas, o negócio dele não é... Ele se comove, sim, ele sente dor, ele sente tristeza, mas a forma de demonstrar
é que é diferente. Isso é fantástico. E aí também para esses perfis tem funções específicas e profissões específicas. É aí que a gente quer chegar, porque a gente está preparando os nossos filhos para o futuro. E o futuro não é daqui 10 anos, não. É ano que vem. É 2021, é 2022, é agora, né? É dezembro, é mês que vem. Como que eu vou fazer então para entender e para ajudar o meu filho a escolher a profissão ou o curso certos? Primeira coisa é o perfil. A gente analisa o perfil comportamental, que são esses 4. Por quê? Dentro desses perfis, eu vou explicar para vocês. Todos eles podem exercer basicamente todas as profissões. Por exemplo, vamos pegar aqui uma profissão bem fácil. Vamos pegar aqui professor. Você pode ser, o teu filho pode ser um professor dominante, um professor influente, um professor estável ou um professor conforme. Tudo bem. Só que olha só, como que é o professor dominante? Chega na sala, abre a porta fazendo barulho, gritando com a turma, colocando ordem, todo mundo para sentar, delegando tarefa, escreve a matéria, vamos lá, pessoal, lá. Ninguém respira. Direto, objetivo, rápido, mandão, né? Já o professor influente vai chegar abrindo a porta, cantando uma música, assobiando, e aí, pessoal, vai fazer aquela festa, ele vai conversar. O professor é que puxa a conversa, não são os alunos. Aí chega o professor estável, tudo organizadinho, material todo bonitinho, tudo pronto para colocar ou no PowerPoint ou no quadro, tudo organizado, metódico, sistemático. E se algum aluno fizer uma pergunta fora do horário, já desestrutura o negócio. Esse é o professor estável. O professor conforme é aquele professor que entra, para na sala de aula, fica parado olhando a turma, não fala um A, em silêncio, espera todo mundo se organizar sem falar nada, ele não grita. O conforme não grita, o conforme não tem reação nenhuma. E aí ele vai esperar a turma se organizar, a hora que a turma acabou de se organizar, o que ele faz? Ele entra na sala e começa a dar matéria. É ele e o quadro, ele e o quadro. Ele só vira para a turma para chamar atenção, o resto é ele e o quadro. É analítico, é detalhista, é reservado, é calculista, é cuidadoso. E aí, então, como que funciona? Se o seu filho for dominante e quiser ser um professor, quem é que vai contratar um professor com o perfil dele? Ou onde é que ele vai ser feliz? É aí que eu quero chegar. Onde que seu filho vai ser feliz nessa profissão? Professor ou outro, de acordo com o perfil dele. Um professor dominante hoje, que é esse cara que chega mandando, seguro, dá o conteúdo rápido, tararara, onde é que ele vai dar aula? Esse professor é excelente, sabe para onde? Onde precisa pôr ordem. E sabe onde que precisa pôr ordem? No ensino médio. No ensino médio. Ensino médio fundamental 2, esse tipo de professor é muito bem-vindo. Já o professor influente, que é aquele que canta, dança, pula, bem vestido, né? Põe fantasia. Onde que ele é bem-vindo? Onde que tem vaga para esse professor? Onde que ele vai ficar feliz? No primário, né? Na educação infantil, ou no ensino, no cursinho. Hoje os professores de cursinho cantam, fazem música com conteúdo, fazem a turma dançar, fazer mímica, enfim, trocentas mil coisas. Esse é o professor influente. Já o professor estável, todo organizadinho, pontual, tarará, ele é excelente para o ensino fundamental. Excelente para o ensino fundamental. Maravilhoso. Pode até ir para o ensino médio que também dá certo. Já o professor conforme não dá na educação infantil, não dá, infelizmente não dá no ensino fundamental, as crianças vão odiar ele. Já no ensino médio, talvez precise, dependendo das matérias na área de exatas, mas ele é um excelente professor universitário, ele é um excelente professor de matérias de exatas, de contabilidade, qualquer coisa assim. Deu para entender, gente? Assim, qualquer perfil pode assumir qualquer profissão, mas não dá para ser tudo. Se ele é professor, ele não pode ser professor para qualquer faixa etária, por causa do perfil. E tá tudo bem. Mesma coisa um engenheiro, um advogado, mesma coisa um contador, mesma coisa, qualquer profissão.
precisa, por isso que a gente fala, né, quando a gente trabalha muito com pessoas, a gente fala qual é a idade da sua clientela, né? A gente fala que é avatar, né? Por quê? Porque dependendo do perfil, não é legal você trabalhar com determinada faixa etária. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, é por aí que a gente vai desenrolar todo esse conteúdo agora de perfil comportamental. Olha como é importante. Então, para resolver problemas, para conquistas, para dar ordens, para escolher profissão, para ajudar seu filho no curso que ele vai fazer. Tudo isso envolve a influência do perfil que ele tem. E pode ser que ele tenha mais de um perfil também e tá tudo certo. Então, vou fazer um resumão aqui para vocês rapidinho dos perfis e aí vou pedir para vocês tentarem, então, agora nesse momento, identificar quem são as pessoas da sua família que tem cada perfil. Dessa forma resumida, eu vou dar só as características, algumas. Por quê? Tem as características de como que a gente fala com eles, como que eu me comunico com eles, que daí nós vamos ver depois de quinta-feira. É muito conteúdo no mesmo assunto, né? Então a gente vai dar de pouquinho até para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. O dominante, decidido, impaciente, competitivo, exigente, direto, objetivo e independente. Alguém da família é assim? Ou você? Algum dos seus filhos é dominante? Influente, sociável, conversador, otimista, persuasivo, espontâneo, impulsivo, emocional, fala mais do que ouve e entusiasmado. Alguém da família? Algum filho? Estável, calmo, previsível, paciente, bom ouvinte, sincero, amável e confiável. Alguém na família? Conforme, preciso, analítico, lógico, sistemático, formal, quieto, disciplinado e cuidadoso. Tudo bem até aí? Joia! Aí, então, nós fizemos um resumão do perfil comportamental e da influência que ele exerce dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, nos estudos do seu filho, na forma como ele aprende, como os professores também ensinam. E isso rege a nossa vida. Entendendo isso, facilita a comunicação. E aí as forças de caráter? O que são, então, as forças de caráter? As forças de caráter foram desenvolvidas por esse Instituto VIA em Ohio, que eu falei para vocês. Nesse instituto, eles fizeram uma pesquisa onde eles pesquisaram pessoas de diversos países, continentes, faixas etárias, e todas as pessoas, então, possuem, resumidamente, 24 forças de caráter. Que é o quê? É a assinatura da pessoa. É como se fosse a digital dela. E sabe aquela pessoa que nunca está satisfeita com o que faz, nunca está satisfeita com o que tem, nunca está satisfeita na profissão? É porque ela não sabe que forças de caráter ela tem para ela colocar em prática, para ela ser feliz e para ser mais realizada. Ó, tem gente falando, a Luciana está falando aqui que ali é uma mistureba. Mas sabe, é tão mais saudável quando na família é tudo misturado, assim, tem um pouco de cada perfil. Por quê? Se todo mundo for de um perfil só, é muito chato, é muito entediante. Então, ainda bem que é assim. Eu sei que dá mais trabalho, mas vai valer a pena, né? Depois que entender a logística e poder se comunicar da forma correta, vai ser sensacional. Depois comenta pra gente como é que vai ser. Aqui, vou resumir para vocês as forças de caráter. O que é importante? Se eu descobrir quais são as forças de caráter do meu filho, eu tenho que ajudar ele a colocar em prática cada uma delas. Só isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui o resumo delas. Bravura, perseverança, integridade, vitalidade, amor, bondade, inteligência social, cidadania, igualdade, liderança, perdão, humildade, prudência, autocontrole, apreciação do belo, da arte, da excelência, gratidão, esperança, bom humor, tá cheio de adolescente com bom humor, dando lá no topo das forças de caráter, espiritualidade, criatividade, curiosidade, julgamento, amor por aprender e perspectiva. Essas são as 24 forças de caráter. E existe um teste para isso. Então eu vou passar depois aqui para quem quiser, você deixa no comentário aqui, eu quero o link da força de caráter, eu vou mandar para vocês o link, é gratuito, entra no site VIA, faz o teste de forças de caráter para você e para os seus filhos.
Tem a opção em português e abaixo de 17 anos ou acima de 17 anos. Aí o resultado vem imediato, você pega as 5 primeiras e coloca em prática. E isso a gente vai conversar depois de quinta-feira também, porque tem muito assunto. Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito, que tenham curtido, que tenham aproveitado. Ó, a Paula ouvindo identificou eu e ela, a Marileia tá falando. Que legal, que bacana. Então eu vou mandar para vocês isso. Quem está escrevendo eu quero, eu vou mandar o link do Via para vocês fazerem o teste de forças de caráter. O do perfil comportamental eu não consigo porque é um teste pago. Depois de quinta eu explico como que funciona esse teste, porque ele é um dossiê para a vida toda, para o seu filho entregar numa entrevista de RH ou num pequeno aprendiz, em qualquer lugar, né? É fantástico. A gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Vou mandar então para vocês que estão pedindo testes de forças de caráter. É fantástico. Por quê? Se o meu, por exemplo, se uma das primeiras 5 minhas forças de caráter é o bom humor, eu tenho que rir mais, contar mais piada, eu tenho que ser mais alegre, mais solto, eu tenho que procurar uma profissão ou um curso onde eu possa exercitar, olha que louco, e vivenciar o bom humor. Porque se eu encontrar uma profissão onde eu não posso rir, nem fazer os outros rirem, eu vou ficar eternamente frustrada. Olha que nível, né? Isso aqui, gente, é para ajudar no nível de satisfação. Satisfação pessoal. Então, a pessoa vai se autorrealizar se ela puder colocar as 5 primeiras forças em prática. Na vida, em casa, no trabalho, enfim. Bom, tá acabando meu tempo ali no Facebook hoje, porque a bateria tá indo embora muito rápido, né? E aqui no Instagram também já tá terminando o tempo, mas eu quero ficar super à disposição de vocês. Eu vou pedir um favor que eu nunca pedi em live nenhuma anterior. Eu vou pedir para vocês curtirem, mandarem aviãozinho, vai ficar gravado. A gente precisa divulgar isso para salvar famílias, relacionamentos e principalmente os adolescentes. Eles estão sofrendo muito. E aí, como eu falei para vocês, eu tô do lado deles, né? Eles estão sofrendo por quê? Porque os pais não compreendem o perfil deles e estão exigindo coisas do perfil que os pais têm e não deles. Então, vamos salvar não o mundo, mas vamos salvar os adolescentes e as famílias que têm adolescentes. Estamos juntos em prol do futuro dos nossos filhos, que não é muito longe, já é amanhã, né? A partir de amanhã. Tá bom? Queridos, obrigada. A idade do perfil pode ser alterado. Então, os perfis em geral, eles não mudam. O que muda é a adaptação do perfil, né? Então, aí tem gente que vai mudando a adaptação, mas o perfil que a gente nasce, a gente fica com ele até o final. Ficou na dúvida se seu filho é dominante? Vou então colocar aqui no post o resumo agora mesmo de cada perfil. Aí vocês podem então se certificar, tá bom? Gente, beijo no coração de vocês. Amanhã, 9 horas, tem mais. Manda um aviãozinho para todo mundo. Beijo.